Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Família em Rede, promovido pela área da família dos Conselhos Regionais Espíritas do Triângulo Mineiro, com apoio da União Espírita Mineira e do COFEG. Nos próximos 40 minutos, eu, Valéria Torres, de Patos de Minas, e Joamar Zanolini, meu companheiro aqui presente, de Uberaba, vamos dar continuidade às reflexões sobre o impacto do câncer na vida de milhões de pessoas na ótica da doutrina espírita. E, é claro, em companhia do nosso valoroso Valdemar Keplick, que daqui a pouco está chegando e vai se apresentar. Mas antes, por favor, Joamar, a prece. Então vamos orar, né? Como todas as ações envolvendo essa doutrina santa e maravilhosa, sempre importante o momento da prece. Então, Mestre amado Jesus, nosso grande irmão infernal, que a paz, Senhor, que emana do alto, adentre a todos os corações neste momento sintonizados, a todos os lares, a todos em vários lugares ouvindo, sintonizados, nesse momento, nosso programa, que essa paz possa se espalhar no momento, nesse instante que tanto precisamos confiar, seguir e servir em vosso nome, Senhor. Que a vossa luz nos guie e que a luz alto também sobre nós verta, nos traz harmonia íntima, confiança e certeza de que em Deus reside e preside em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, né? Então, Valdemar, seja bem-vindo, venha até nós. Olá, meus amigos, que bom estar com vocês, muita alegria e emoção. Muito obrigado pelas oportunidades. Nós que ficamos muito felizes e apresentando o Valdemar para aqueles, né, que possivelmente não conhecem, ele é trabalhador da União Espírita Mineira, em Belo Horizonte, atuante no Conselho Federativo do Estado de Minas Gerais, já esteve coordenando algumas áreas de trabalho, mas há algum tempo segue com a Genoveva na área do atendimento espiritual, que também é uma área nova no movimento espírita, mas com um trabalho extremamente relevante, porque ela, vamos dizer assim, junto com a área da promoção social espírita, é bem a base do trabalho da Casa Espírita. Mais nova, depois da área do atendimento, é a área da família, né, a Valdemar. Mas, para a gente começar, eu vou pedir para o meu amigo Joamar fazer as considerações iniciais, viu, Keplick? Muito bem, né? Hoje nós teremos com muita alegria nosso companheiro Valdemar Keplick, que com muita presteza, né, se prontificou a estar conosco, e realmente é um tema que nós precisamos refletir muito, né, meu irmão? A gente sabe que o Espiritismo arromba, né, as fronteiras, né? Nós temos aí tantas discussões sobre os cuidados com o corpo físico, mas, logicamente, o Espiritismo nos ensina que somos mais do que isso. E o nosso comportamento, nosso modo de ser, né, acaba refletindo em muitas patologias, né? Bem lembrado aí, durante o mês, nós falando sobre a questão do câncer na humanidade, temos que hoje é a segunda causa de morte no mundo, né? A primeira causa continua sendo o coração, olha só, né? Coração em primeiro, câncer em segundo. Alguma coisa na nossa maneira de agir, nós vamos conversar isso com o nosso companheiro Valdemar, ao longo do programa em relação a isso. Lembrando, né, que a espiritualidade nos tem alertado muito de que, à medida que o tempo passa, cada vez mais nós precisamos adentrar a nossa condição de espíritos imortais. Deixar aquela vida tão materialista, tão pragmática, e o câncer se insere muito nisso, né? O câncer se insere muito nisso porque nós vemos aí grandes trabalhos científicos que mostram que o nosso modo de vida flui diretamente na maneira como nós teremos qualidade de vida maior ao longo do tempo. Então, já que o nosso modo de ser
o nosso modo de se comportar ter um reflexo direto nisso. Então, vamos fazer uma primeira questão aí ao nosso companheiro Valdemar, né? Como é que fica a questão, né, da casa espírita perante um desafio, né? Uma enfermidade que cresce, né? No passado nós tivemos aí a hanseníase, né? A lepra, depois nós tivemos aí nos anos 80 a incidência muito grande da questão da AIDS. Mas o grande desafio hoje, que à medida que a longevidade nos é proporcionada pela medicina, quer dizer, cada vez estamos indo mais, mas ao mesmo tempo os reflexos da nossa vida se batem. Então, eu queria ouvir do nosso companheiro Valdemar uma primeira coisa: como é que a doutrina espírita aí pode estar agindo como uma profilaxia em relação a isso? E depois nós vamos indagar como é que a casa espírita pode estar ajudando as pessoas. Mas no primeiro momento, o que você poderia estar nos falando sobre isso? O que o espiritismo pode servir de profilaxia em relação à questão do câncer? Pois é, meu amigo. Essa pergunta é muito importante, né? Nós precisamos aprender a encarar realmente a saúde na ótica espírita. A saúde é a doença, né? Primeiramente, poderíamos considerar até as situações que a OMS nos traz, a definição, o conceito que ela nos traz sobre este ponto de vista da saúde, como sendo um estado completo de equilíbrio, de bem-estar físico, mental e social, e não meramente uma ausência de enfermidade, né? Então, a OMS já traz assim um bom trabalho nesse sentido, porque ela abrange quase que o ser integral. Mas o Espiritismo nos mostra muito mais, nos mostra que nós somos espíritos imortais. Estamos numa passagem aqui. Então, nós encaramos essas tribulações que nos acontecem como situações naturais. É uma situação, Joamar e Valéria, que a gente deve levar muito em consideração. Porque, veja, se nós olharmos aí na história, vamos lembrar de Jesus. Jesus curou a muita gente, mas todos eles desencarnaram, né? Então, curou corpos, mas retificou almas. E este também é o propósito do Espiritismo, que não é de curar os corpos, mas é de retificar as almas. Então, a nossa visão sobre a doença são das necessidades do próprio indivíduo. E ao invés de perguntar por que eu estou doente, nós deveríamos perguntar para que esse tipo de doença, qualquer que seja um AVC, um aneurisma cerebral, né? Seja um câncer, seja uma situação de desequilíbrio emocional, para que eu estou passando isso? Exatamente para nós nos conhecermos mais, trabalharmos mais e alinharmos a nossa vida, né, de forma harmoniosa com Deus, na nossa relação com Deus, com as leis que regem a vida do corpo e a vida da alma. Então, para o Espiritismo, a saúde, para nós espíritas, né, a saúde, na realidade, é esta harmonia com Deus, essa nossa conexão com Deus. Não é orar constantemente, mas estarmos em sintonia constante para o bem, nas boas escolhas, nas boas propostas de vida. Então, estarmos de acordo com as leis morais, né, que regem esta vida do corpo e da alma, com essas leis morais. É isso que nós pensamos nesta situação de qualquer tipo de doença. O câncer é uma delas. Muitas vezes também solicitado pelo próprio elemento, dentro das suas reencarnações, das suas necessidades de provas morais, inclusive, as expiações, né, solicitadas para realmente trabalhar algo mais que ele precisa de trabalhar na alma, vencer as paixões e assim por diante. Então, é assim que nós vemos como ser integral. Por isso que nós vamos sempre buscar na casa espírita olhar o indivíduo como este ser integral. Não sei se cheguei a responder a sua pergunta, né? Mas creio que a gente tem assim, uma ideia da realidade espiritual melhor quando falamos dessa nossa solidariedade de todas as vidas, porque assim a gente vai compreendendo mais o motivo das dores. Não é isso? Muito bem, né? Excelente, né?
Até lembrando, né, que para quem está nos ouvindo agora, né, o grande trabalho do nosso irmão Valdemar, na área espiritual, bem lembrado pela Valéria, uma área que está se expandindo dentro das preocupações da casa espírita, que vai ter aquela questão da recepção das pessoas que chegam na casa espírita, do ato fraterno, né, da questão de passar orientações do Evangelho que possam ser esclarecedoras, a questão de auxiliar, por exemplo, na implantação do Evangelho lá, a questão da fluidoterapia, questões que envolvem o atendimento espiritual das pessoas. Até porque não podemos perder de vista que a casa espírita tem uma obrigação de atendimento espiritual, sem dúvida. Então, isso é muito importante. Né? Então, aí fica uma outra questão aqui, né? Eu vou fazer essa coisa, a Valéria faz a seguinte. Então, já dentro dessas atribuições da área de atendimento espiritual, você acha que as casas espíritas estão bem aparelhadas? Como é que está a formação de trabalhadores para atuar nessa área, né, dentro da sua experiência junto aí com a União Espírita Mineira, que tem a oportunidade de conhecer vários feedbacks das instituições dentro do estado de Minas Gerais? Como é que está esse trabalho de preparação aí do trabalhador, até para que haja alguém que acolha pessoas que chegam à casa espírita com várias dificuldades, entre elas, né, dentro do tema do nosso mês, portando a questão do câncer, né, que é tão traumática nas pessoas. Como é que você vê aí, como é que está sendo a preparação, a sugestão aí da União em relação a isso? Pois é, Joamar, é muito boa a sua pergunta, porque vai nos dar a oportunidade de falar, inclusive, como nós estamos buscando, né, não é capacitação, eu não diria, porque nós não capacitamos ninguém. Como o espírita se capacita para este acolhimento ao paciente do câncer, dos seus familiares, ou de qualquer situação, não é isso? Nós estamos entendendo que todos os tarefeiros espíritas deveriam ser aqueles que Kardec comenta para nós no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, item 28, na primeira parte, né? Que ele fala que os espíritas realmente verdadeiros são aqueles que não se contentam com admirar a moral espírita. Eles praticam e aceitam essas consequências, estão plenamente convencidos de que esta experiência terrena é uma prova passageira. E nós tratamos, então, como espíritas, de aproveitar todos esses breves momentos, esses breves instantes da nossa vida, para nós irmos avançando no nosso progresso. Ele vai dizer também, né, que este trabalho íntimo, esta situação de nós nos elevarmos na realidade, é a situação de nós também elevarmos-nos na hierarquia dos espíritos, esforçando por fazer o bem, coibir os maus pendores. Nós não somos espíritos perfeitos ou bons sequer, né? Estamos treinando, estamos trabalhando para isso. Somos espíritos imperfeitos, que temos as nossas paixões, então nós temos que coibir nossos maus pendores e assim por diante. E as relações, diz Kardec para nós, que se estabelece com esses espíritas, os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos, que ele chama, essas relações oferecem muita segurança, porque eles nutrem uma convicção muito, muito forte, né? Que os preserva, inclusive, da prática do mal, sequer de pensar no mal. E a caridade está aí nas todas as relações. É uma regra de proceder com todas as pessoas. Então, veja, quando isso acontece, nós, como tarefeiros espíritas, de que áreas que formos, não importa a área, porque a área é coisa dos homens, é coisa das organizações. As áreas mudam de nome e tudo, mas o verdadeiro espírita é ele mesmo. Todos nós de uma casa espírita deveriam buscar este aprimoramento nesse sentido, né? Então, porque este verdadeiro espírita ele não vai nunca deixar de fazer o bem. Diz Kardec para nós, ainda no Livro dos Médiuns, um pouquinho à frente, no item 30, ele vai dizer assim: lenir corações aflitos. Vejam, aqueles que chegam à casa espírita nessas aflições,
Acalmar estes corações aflitos é muito importante. Consolar. O consolo não é aquela passagem de mão pela cabeça, é o consolo pelo esclarecimento, para que possa, na realidade, o indivíduo entender a vida, a morte, a continuidade e assim por diante. Acalmar os desesperos para equilibrar as emoções daqueles que estão ali. Operar reformas morais no sentido de dar as ferramentas necessárias, fazer este ensino espírita pela simples conversação, pelo diálogo fraterno, para que a gente possa ter essas pessoas com as ideias espíritas bastante sedimentadas. Diz Kardec que esta é a missão do espírita. É nisso que o espírita verdadeiro vai encontrar uma real satisfação. Então, todo tarefeiro espírita, né, todo espírita deve se aprimorar pelo estudo da doutrina como um todo, para conhecer esses princípios e ter essa perfeita compreensão das leis que regem a vida, não só a vida do corpo, mas como a vida da alma também. E quando eu digo compreensão, nós estamos nos referindo não só ao entendimento teórico, mas aquele que compreende e adota em sua vida pública e em sua vida privada tudo isso que nos foi colocado. Nós temos um trabalho maravilhoso, uma obra maravilhosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, onde nós podemos aurir nela os meios de conformar, como diz Kardec para nós, conformar com a moral do Cristo o nosso proceder. Olha que beleza! Aos espíritas ainda, ele fala que oferece aplicações especiais, de um modo muito especial, porque nós conhecemos essas relações que nós estabelecemos permanente entre nós, encarnados, e os espíritos desencarnados. Nós conhecemos essas relações que nós mantemos com o mundo invisível, sejam elas de forma clara ou sutis. E nós, assim, vamos compreendendo. Se nós vamos compreendendo aquelas instruções destes espíritos amigos, do nosso anjo de guarda, dos protetores, para pôr em prática na nossa vida, nós vamos conhecendo mais o Evangelho, nós vamos abrindo com a chave da doutrina espírita, este conhecimento que o Espiritismo nos trouxe, né, que o Evangelho nos dá. Então, dizem ainda os Espíritos para nós que essas instruções são essas vozes do céu que vêm esclarecer para nós, né, a todos nós, e convidar a todos nós para a prática do Evangelho. Então, independentemente da área, e eu volto a dizer, estas coisas das organizações humanas, nós temos que nos preocupar em trabalhar para atingirmos essa meta de sermos espíritas, os bons espíritas, o homem de bem, como está lá no Evangelho. E como Cristo nos falou, este nosso guia modelo, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai, que está nos céus, esta compreensão da lei que nós temos em nossa consciência. Assim, todos os tarefeiros espíritas, eles poderiam se defrontar em qualquer momento, e não só no centro espírita, com as mais graves situações. Com os pacientes com diagnóstico de doenças de alto impacto, como câncer, por exemplo, ou outras, como o AVC, que deixam sequelas graves quando não a própria desencarnação. Os transtornos mentais variados matizes que temos aí, as infecções ou mortes, as sequelas pelo vírus, por exemplo, e a morte pelos vírus, né, que nós temos aí nesta pandemia, que está aí. O tarefeiro espírita terá a oportunidade, sempre, de fazer o bem, de cumprir com a sua missão, como nós dissemos anteriormente, de aplacar estas aflições, consolar, acalmar os desesperos, né? Então, nós temos sempre esta oportunidade. Então, não é a área propriamente dita que acolhe. Vamos dizer assim, quem é aquele que vai na recepção? Quem que recebe? Quem que recebe, por exemplo, na evangelização da criança? O evangelizador é um tarefeiro da área.
certo? Da recepção. Ele recebe. Quando a criança está com alguma dificuldade, quem que faz o atendimento fraterno direto ali? É o próprio evangelizador. É o companheiro que está ali trocando experiências com o evangelizando. Ele não está ali na profissão de professor, como ser superior, naquela posição de fraternidade, de alcançar esta colaboração com o outro, esta cooperação, para que o outro possa realmente ter a sua autonomia, né? Então, todos nós, se pensarmos, cada um de qualquer área, seja família, seja atendimento espiritual, seja mediunidade, seja evangelização, qualquer um de nós, como tarefeiros espíritos, devemos ser os verdadeiros espíritos, capazes de executar qualquer tarefa. Imagina nos centros espíritas pequenos, que tem pouca gente. É o faz tudo, né? Ele dá sopa, ele prepara, ele vai lá, faz o evangelho, vai no lar, faz visita, faz de tudo. Então, é esse verdadeiro espírita que nós temos que ser em todos os momentos, e não só dentro do centro espírita, não só dentro de uma área. Mas, para isso, a gente vai desenvolvendo, né, esta colaboração com os indivíduos. Não mais um aspecto de área para fazer isso, área para fazer aquilo, mas os tarefeiros fazendo aquilo que pode de maneira coordenada, de acordo com as suas habilidades. Por isso que as áreas se formam. Porque me põe, por exemplo, para fazer evangelização, eu vou espantar os meninos, entendeu? Né? Com esta cara... Mas você coloca... Te cortando aqui, desculpa, porque você trouxe tantas questões que alguns companheiros estão chegando aqui agora, então, para a gente dar uma situada, né? Você vê se eu captei bem o que você trouxe. Tá. Que o conhecimento que a doutrina espírita oferece para esclarecer, né, a nós, espíritos encarnados, contribuir com a nossa evangelização, contribuir com a nossa melhoria moral, né? Porque a educação do espírito mortal é fundamental. E aí você traz esse aspecto para atuar não só nas doenças de um modo geral, mas nas doenças de alto impacto como câncer. Mas tem uma fala sua que antecedeu, né, a essa questão, que você inclusive vai falar de que questões como essas, a doutrina espírita esclarece que parte dessas aflições, elas são programadas como ressarcimento passado. Isso. E você também traz a informação, aliás, você não trouxe, mas a gente aproveita para colocar aqui, que tem boa parte das manifestações das doenças, inclusive de câncer, que são originados na própria encarnação. Exato. E eu acredito que você também, se eu peguei bem aqui, você colocou que, na verdade, quem é espírita, através do estudo espírita, do conhecimento da doutrina espírita, tem como, nessa reforma moral, se habilitar como alguém que atua talvez não com nome de área, mas dentro daquelas funções que é o do acolhimento, que é o do passe, que é o do diálogo, que é o da recepção, né, que é o da irradiação, que compõe a área do atendimento espiritual. E você, com uma sabedoria muito grande, você traz, assim, que a maioria das casas, das instituições espíritas, elas não têm tantos trabalhadores assim, e dividido em áreas, que todos podemos ser, portanto, tarefeiros da área do atendimento, desde que estudemos a doutrina espírita e nos transformemos. Exatamente. É isso que você trouxe? É isso mesmo, minha amiga. Olha, isso daí nós vamos encontrar lá em Paulo, quando ele fala aos Coríntios. Vamos sempre lembrar daquela primeira carta aos Coríntios, que é um estudo maravilhoso. No capítulo 12, ele vai trazer uma coisinha assim no final, né? Não dá tempo da gente comentar tudo que seria maravilhoso a gente fazer essa reflexão. Mas ele vai colocar da seguinte forma, assim, olha. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós somos tarefeiros de Jesus, não podemos esquecer disso. Nós somos tarefeiros
né, da doutrina espírita, do Evangelho redivivo, do Cristo Consolador. Então, a formação do tarefeiro, ela é para qualquer área, não importa a área que ela seja. Ela deve se embasar realmente nestes ensinos primorosos da doutrina espírita, em toda a sua estrutura. Mas nós estamos buscando assim um roteiro que nos contemple bases sólidas para que nós possamos conversar com as pessoas, para que nós possamos consolar em qualquer situação. Em qualquer situação. É isso mesmo que você disse, sabe? Nós trabalhamos sem fronteiras, mas de cooperação, porque nós formamos um corpo, não é isso? É verdade. Este corpo é maravilhoso, minha querida, né? Então, veja, eu sou da área de atendimento espiritual, certo? Mas eu sou da área de atendimento espiritual, eu frequento reunião mediúnica, coordeno grupo de estudos, tá certo? Faço o seminário com os evangelizadores, eu só não sei cuidar muito bem de criança. Mas, assim mesmo, nós temos ainda trabalhos, por exemplo, de reforço escolar, para aquelas crianças que são necessitadas, né, que não têm nem como ficar. E o nosso trabalho não é de dar aula para elas, é de acolher esta criança e que ela tenha confiança naquilo que ela está, passar essa confiança para aquilo que ela está fazendo, não é? Certo? E a gente aproveita essa sua fala para a gente lembrar a todos que estão chegando que todas as segundas-feiras, por isso que a gente trabalha cada segunda-feira com uma área específica para que a gente possa estar dialogando, né? E dentro desse diálogo a gente conseguir trazer a estrutura dessas áreas para a gente conseguir dialogar, fazer esse diálogo, porque um tarefeiro, às vezes, assume, como você mesmo disse, várias áreas, né? E com a área da família. Porque a área da família, ela está inserindo agora, né, Valdemar? É um ano. E é uma área que não vem para... Eu gosto muito de repetir isso. Não vem para ser mais um dedinho na mão. Ela vem para poder estar dialogando com todos. E aí, se você me permite fazer mais uma das perguntas que a gente colocou, porque, assim, na área da família, lá no opúsculo Orientação ao Centro Espírita, está colocando que cabe à área da família também ações de acolhimento e apoio espiritual àqueles que buscam conforto nos momentos dolorosos que estejam vivendo. E a gente pensa, área da família, muito casado com a área da evangelização, área da família, muito casado com a área da promoção social espírita. E eu fiquei tão feliz de ver isso, porque, casado com a área do atendimento. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, nós podemos afirmar que este seja um dos pontos comuns entre as duas áreas? Haveria outros pontos em comuns que você consegue perceber a fim de que os tarefeiros que abraçam, né, como tarefeiros, vamos dizer assim, não só da casa, mas do Cristo, para poder assistir a essas famílias, né? Assim, como que é o seu olhar integrador, como você está colocando, da área da família com a área do atendimento espiritual, com base no conhecimento, né, na área do estudo, que inclusive a gente vai estar conversando com a Sheila semana que vem sobre especificamente estudo. Como que você vê, especialmente na pandemia, né? Porque as casas estão fechadas, Valdemar. Como está sendo esse acolhimento do tarefeiro com não vou falar enquanto área, mas enquanto corpo de trabalho e com a chegada da área da família nessa época de pandemia? Como que está essa assistência às famílias, em termos de trabalho da Casa Espírita, a assistência, o acolhimento, a orientação, enfim, tudo que compõe a área da família, aliás, da área do atendimento espiritual, no amparo às famílias, na pandemia e que estão passando pelos processos de câncer. Como que é o seu olhar sobre isso? Minha querida, isso é importante demais, né? Porque, veja, nós estamos fazendo todo o esforço, todos nós, em conjunto, para levar
este consolo refletido, este consolo de reflexões, de conhecimento, né? Este Cristo Consolador a todas as pessoas. Não é isso? Então, nós nos reunimos por habilidades. Por exemplo, algumas pessoas têm habilidades no atendimento fraterno, outras têm habilidade na recepção, embora todas as pessoas que chegam ao centro espírita, mesmo que eu não esteja assim, vamos dizer, travestido em recepcionista, mas a gente não pode dar um bom dia. Olá, meu amigo, posso ser útil em alguma coisa? Né? Nós temos esta possibilidade de sermos simpáticos. Colocar esta nossa simpatia na realidade para receber aquele que chega, ou a primeira vez, ou aquele que está chegando todos os dias e a gente conhece. Agora, como nós não estamos com presencial, né, da mesma forma, olha o acolhimento que vocês nos deram aqui, tá certo? Olha, dentro dos grupos de estudos virtuais, como nós fazemos, sempre abrimos um pouco antes as reuniões para ter aquele bate-papo, aquela coisa gostosa, olá, e a gente vai se entrosando de uma forma maravilhosa. Então, isso acontece em toda a organização, ok? Veja, nesse sentido, nós devemos buscar como comprometimento do centro, de todos na Casa Espírita, a cooperação, nunca a competição. Ah, não, isso está na minha área, isso está na... Não tem problema. Nós podemos fazer as forças-tarefas de forma sempre matricial. Se eu não tenho, por exemplo, condições de atender uma pessoa, eu peço a Valéria, da área da família, Valéria, tem uma pessoa nesse sentido, será que você pode atender para nós? Nós não temos condições, nós estamos com uma série de dificuldades aqui, de compromissos profissionais, né? Daria para você fazer isso para nós? Você não faria, Valéria? Joamar, você não faria a mesma coisa? Não importa de qual área que você seja, não é isso? Jesus vai nos ensinar da seguinte forma: todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O princípio de tudo é o amor fraternal. É o amor fraternal, é a cooperação desinteressada que devemos fazer, não importa onde estejamos. Agora, se estamos no meio em que nós temos as maiores afinidades, nós formamos esses grupos, os grupos da evangelização, os grupos do atendimento. Então, para acolher essas pessoas que estão impactadas por essas situações, né, pela morte, ou pelo câncer, ou por doenças que não são curáveis, incuráveis, no sentido físico, né, nós devemos nos preparar integralmente. Veja o que o Espírito Fênelon nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, capítulo 31, que é pouquíssimo lido pelos espíritas. Ele vai dizer assim: estáis convencidos de que o Espiritismo acarretará uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, visto que nesta época de egoísmo é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade há de encontrar refúgio. Tal deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritos. Então, nós vemos com muita alegria, Valéria, esse entrosamento geral entre os espíritas, entre diversos trabalhos que nós chamamos de áreas, para atendermos a um objetivo comum, a reforma moral da sociedade, a transformação de cada um, ao lenir corações aflitos de cada pessoa que chega, cada família que chega. Então, este entrosamento é importante em todas as situações, seja aqueles que ainda estão encarnados, como os desencarnados, assim como na mediunidade, por exemplo, nos diálogos fraternos com os espíritos que se manifestam nas reuniões. Então, quando nós estamos assim nesse ponto, é que realmente a gente está melhorando todas as relações entre os espíritas.
Porque se nós, entre nós, não tivermos caridade para uns com os outros, uns para com os outros, como que nós vamos ter com as pessoas? Se nós não colocarmos isso em prática dentro da família, em casa, como nós vamos ter com as pessoas? Seria uma hipocrisia da nossa parte? Não, nós temos que realmente viver aquilo que o Evangelho nos traz e que a doutrina espírita nos mostra com tanta clareza. Consegui dar a ideia, minha querida? Muito bom, muito bom. Mas eu queria lembrar um detalhe muito interessante. Recordava o nosso companheiro Chico, né, quando falava de que cada dia mais as espíritas teriam que estar preparadas para receber as pessoas. Olha que o Chico falou isso, porque já tem aí 20 e mais, né? O tempo passa muito rápido. Mas que a cada dia, a cada momento, a cada ano que passasse, as necessidades humanas seriam maiores, as lutas humanas, apesar do conforto material, exporiam as dificuldades da alma, né? A espiritualidade vem nos falando, né? Nós encontramos isso muito patente no livro Os Mensageiros, né? Com o instrutor Aniceto, lembrando, quanto mais conforto para o corpo, mais põe as chagas da alma. Então, mediante isso tudo, nós vemos que cada vez mais, nessa fase de transição da humanidade, e inclui, logicamente, os desafios das questões materiais, espirituais, as obsessões, as questões afetivas, as doenças, isso vai fazer com que mais pessoas acorram às casas espíritas. Estamos num momento de pandemia, não está dando para funcionar normalmente, mas, se Deus quiser, em alguns meses aí, as casas espíritas estarão aí retomando as suas ações. E aí, qual o desafio de retomar e cada vez mais receber essas pessoas? Como que a gente pode estar? Você bem lembrou, você coordena grupo de estudos. Será que nós estamos conseguindo fazer com que os nossos irmãos espíritas estudem mais, compreendam mais a necessidade do trabalho junto ao sofredor, né? Outra coisa que o Chico sempre bateu muito em cima disso, né? Espírita que foge do contato fraterno é um espírita que o Emmanuel chama de gabinete. Então, como é que fica esse desafio para essa retomada aí, né, a hora que retomamos aí a normalidade, né, a chamada normalidade após esse furacão chamado pandemia? João, é muito interessante isso, porque esta é uma situação que todos nós vamos aprender colocando o que nós temos de melhor. Nós vamos ter dificuldades? Vamos, não resta a menor dúvida. Tem uma diretriz correta para todo mundo? Não, porque cada local é um local. Uma casa espírita que recebe 20, 30 pessoas numa reunião é diferente daquela que recebe 300, 400 pessoas. Nós conhecemos casas espíritas em Belo Horizonte, né, em outros locais aqui de Minas Gerais, que são grandes casas espíritas, em Uberlândia também tem, né? São grandes os trabalhos, entendeu? Então, nós temos que, primeiramente, né, seguir todas as diretrizes que os órgãos governamentais estão dando, isso não resta a menor dúvida. Segundo, é que neste retorno, talvez muitas tarefas que eram feitas na casa espírita vão ser feitas online. Depende muito de cada grupo, de como esse grupo vai, na realidade, rever isso. Não estou dizendo que nunca diria isso, porque, né, esta nossa reunião online é maravilhosa, é uma oportunidade grande, mas o abraço, ele faz diferença. Esse contato olho a olho, né, este contato pessoal, certo? Como a gente fala, sentir o cheiro, não é isso? Isso é bom, porque isso são trocas de fluidos espirituais que nós estamos fazendo ali. Então, faz falta este contato. Nós nunca vamos deixar de tê-los. Mas determinadas funções, determinadas ideias que possam ser divulgadas, elas vão continuar sendo divulgadas. Nós temos um grupo de estudos agora, por exemplo, que tem várias regiões de Minas, na experiência de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo,
para a formação do tarefeiro da área de atendimento espiritual. E por que nós escolhemos esse roteiro do Evangelho? Ele tem uma sequência, ele tem uma estrutura que vai nos pautar para que a gente possa atender a qualquer pessoa, a qualquer necessidade. Então, nós estamos fazendo esta experiência, né? E isso tem dado resultado, tem dado um bom resultado, com pessoas que estão em Carangola, outras em Paraíba, outras no sul de Minas, lá em Poços de Caldas, né? Não me lembro se tem algum, tem de Divinópolis, tem de várias regiões que estão aí junto conosco, nesse sentido de aprimorar as ideias da base conceitual do Espiritismo, que é não vir destruir as leis morais que regem, né? A própria alma e o corpo, que Jesus fala no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo capítulo, que vai falar sobre a vida futura, essa certeza da continuidade da vida. Depois vai nos falar das moradas do Pai, não é isso? Então, nós temos o meu reino, não é deste mundo, e depois há várias moradas na casa do meu Pai. Essa situação do mundo que nós vivemos, que tipo de espíritos estão aqui por causa das suas próprias necessidades. Depois vai falar sobre não poderá ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo, que são os 4 pilares para que você se sustente nisso e faça ressignificar a dor. No 5º capítulo, como fala, bem-aventurados os aflitos, causas atuais e causas anteriores das aflições. Então, com base nisso, só aí, nós vemos que nós temos todas as diretrizes bem assimiladas, compreendidas e trabalhadas em nós, nós temos condições de conversar com qualquer pessoa em qualquer situação que ele esteja. Depois é um trabalho de construção pessoal, da própria felicidade. E no final nós vamos ter a nossa conexão com Deus, que fala sobre a prece. Então, veja, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele estrutura de uma forma firme todas essas nossas necessidades de relações com as pessoas. Não resta a menor dúvida. Por isso que ele fala conformar o nosso proceder com a moral de Jesus. Em todo local ele atendia a todas as necessidades. Então, nós estamos aí na pandemia, né, com essas restrições, mas não deixamos de atender. Da forma que for possível. Atendimento fraterno, às vezes, até no exterior. De pessoas que estão no exterior. Isso aconteceu várias vezes, não foi uma vez só. Né? Outras que buscam este momento do diálogo porque o filho desencarnou, né? Ou porque o filho está apresentando um desvio, ou porque o marido... Aquelas coisas que acontecem em qualquer atendimento. E as diretrizes são todas as mesmas. O sigilo, a tranquilidade, o Evangelho como roteiro para a nossa própria existência e para a existência daqueles. Isso nos dá a oportunidade, se o paciente quiser, se o atendido quiser, de trazer a família para junto, se ele quiser, porque às vezes ele não quer. Então, trazendo a família para junto, nos dá a oportunidade de fazer a implantação do Evangelho no lar, né? Respeitando todas as orientações que estão aí. Agora, isso vai ser, aos poucos, retomado, de acordo com cada trabalho espírita, cada casa espírita, com o bom senso que deve regular todo trabalhador espírita, sem atropelos, sem deixar que volte os processos de contaminação, com muita tranquilidade, muita paz. Jesus está aí há 2000 anos querendo implantar o Evangelho em nossos corações, né? Então, se a gente esperar um pouquinho, com calma, com tranquilidade, nós vamos, cada local vai ter a sua própria diretriz, seu próprio, de acordo com os seus recursos, não é isso? Existem determinadas dificuldades que são esclarecidas pelas áreas jurídicas e etc., que a gente tem que atentar, como o trabalho voluntariado, né?
Aqui, na área de atendimento espiritual, nós temos isso. Na área da família, nós temos isso. Né? Então, nós temos que ter todos aqueles cuidados que Kardec teve na montagem da Sociedade Espírita de Paris, para que nós possamos contar com o voluntariado como verdadeiros espíritas. E esses vai realmente trabalhar com dignidade, né? Com fervor, com resignação, com devotamento nessa seara. Então, eu vejo assim, que nós vamos voltar diferentes. Nas empresas, né? Na família, na nossa família, nas reuniões familiares, nós vamos voltar diferentes. Mas eu acho que nós vamos voltar muito melhor. É a grande oportunidade de melhoria do indivíduo. Valdemar, olha, o meu coração está pequenininho, tenho certeza que de todos que estamos aqui participando agora, a gente aproveita para agradecer a todos que nos acompanharam até esse momento, e o coração do Joamar também, né? Já estamos caminhando para o final, então, mais uma vez, né, nós agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui dialogando com você, a essa espiritualidade amiga que tem nos acompanhado, e ao seu verbo sempre lúcido, porque é muito pautado no Evangelho. Não é verdade, Joamar? Vamos para as nossas últimas considerações, com o coração pequenininho. Então, Valdemar, gratidão. E aqui nós aproveitamos, né, chegando ao fim, agradecendo o apoio da Rádio Portal da Luz, do Sintonia Maior Play, das redes sociais da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, do Coromandel Espírita, do 18º CRE, do CREA Planalto e todas as outras instituições que estão aí, retransmitindo esse programa. Todos podem deixar seus comentários aqui. E até a próxima semana, quando nós vamos estar recebendo o retorno, né? Recordo que vai ser a Sheila, que trabalha no 2º CRE, que é na área do estudo espírita, junto com a Nájila Loureiro, que coordena essa área na União Espírita Mineira, para que nós prossigamos nesse conteúdo, nessas reflexões tão preciosas que o nosso amigo traz para nós. O que ficou para você, Joamar? Porque para mim o que ficou foi: área auxilia, mas não deve engessar. E o que nos compete é ficar firme no propósito da doutrina espírita em nós, e que a gente siga assim. É com você, meu amigo, deixando as suas últimas palavras para o nosso Valdemar também. Bom, mais uma vez, né, nosso irmão Valdemar, muito bom, muito tranquilo, acho que ficou bem, né, bem explicado, bem tranquilo e acessível a todos, e realmente a Casa Espírita ela vai ter braços para trabalhar, ela vai ter campos de atuação, mas sem dúvida, todos juntos, né, eu gosto muito daquela expressão de Vicente Paulo em O Livro dos Médiuns, naquela parte final das dissertações espíritas, né? Quer dizer, nós devemos ser uma família espírita. Então, uma casa espírita tem que ser uma família espírita, todos juntos, em várias frentes, para que atenda a todos. Então, nosso irmão Valdemar, muito obrigado, né? Que você possa estar conosco outras vezes também, que vai ser muito bom, muito gostoso, muito agradável.